Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e hoje eu vim contar minha experiência num hospital português, em uns rolês que aconteceram aí nas últimas semanas, um dos motivos pelo qual eu tive que deixar de fazer tantos vídeos por semana, já explico tudo isso pra vocês. Antes disso, eu quero contextualizar vocês, ok? Primeiro, eu não fui para urgência, eu fui para uma consulta normal, porém depois disso eu tive que fazer vários exames dentro do hospital e aí só agora que saíram os resultados e tudo mais, é que eu decidi gravar porque eu acho que fica um pouco mais completo. Segundo, brasileiros em Portugal têm direito à saúde pública em Portugal, sempre e quando eles tenham um PB4, que mudou o nome agora para PTBR13, se eu não me engano, é um protocolo, é um convênio que existe entre Brasil e Portugal para que você possa ter acesso à saúde pública sem ter que pagar taxas ou sobretaxas, ou taxas maiores, entendeu? Já vou explicar para vocês a questão da saúde pública e quanto custa e tudo mais. Ou, se não, a pessoa que estiver trabalhando, né, ela já tem aí segurança social e por conta disso aí ela pode, sim, sem nenhum problema, usar o sistema de saúde português. E lembrando, o sistema de saúde público em Portugal, ele é coparticipado. O que significa? Significa que você vai ter que fazer uma contribuição. Essa contribuição ela é obrigatória? Depende da sua remuneração, depende da sua renda. Se você tiver uma renda baixa, você é isento de fazer o pagamento dessas taxas, mas aí você tem que ver qual é, obviamente, aí o seu rendimento para poder ter a isenção. E não, se caso vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso pesquisar sem nenhum problema. No meu caso, eu marquei uma consulta para um clínico geral, como todo mundo conhece no Brasil, no hospital aqui de Coimbra, no hospital universitário, que é esse monstro, que se eu encontrar foto, eu coloco aqui para vocês, que é um hospital gigantesco aqui de Coimbra, que é ligado justamente à Universidade de Coimbra, e que faz parte do Sistema Nacional de Saúde. Para que justamente eu conseguisse uma derivação para o pneumologista, porque quem me acompanha no podcast, Fora de Tópico, que tem até um vídeo dele aqui, que a gente começou a fazer vídeos também do podcast, e quem me conhece na vida pessoal sabe que eu tenho várias alergias e por conta disso eu queria fazer esse segmento aqui em Portugal. Mas calhou que justamente naquela semana eu comecei com um processo, uma gastroenterite muito forte, e calhou que, né, naquilo acabou sendo 2 em 1, meio que assim. O médico acabou focando, obviamente, no processo que era um pouco mais urgente, por assim dizer, e deixou a parte da pneumologia para depois que se resolvesse isso. E o que acontece? O que me chamou a atenção? Vamos começar por isso. Primeiro, algo que a gente nota é que quando a gente chega em Portugal e a gente faz o nosso número de utente, que seria como se fosse o nosso cartão do SUS, né? Que para isso você precisa ter o seu PB4, que eu falei agora há pouco, você faz ele pela internet, pelo menos agora, por conta de tudo que aconteceu nos últimos 18 meses, foi pela internet que eu fiz o meu pedido. Aí vem o número de pedido e diz qual é o seu centro de saúde, o seu posto de saúde de referência. Eu fui até o meu posto de saúde de referência, que fica aqui em Coimbra, para quem conhece, fica na frente da rodoviária, e o povo de lá não me atendeu muito bem. Então, assim, por quê? Porque eu nunca tinha ido numa consulta lá, então a atendente, a secretária que estava lá, ela não estava assim num dia de bom humor, não sei se foi aquele dia ou se é geral, né? Pelos reviews que eu vi sobre aquele centro de saúde, é meio que geral, mas enfim, tem outros centros de saúde que atendem muito bem aqui, né? Obviamente. E aí eu bati o pé várias vezes até que a mulher me transferiu e fez a consulta num consultório externo do hospital que eu mostrei para vocês agora há pouco, ligado com a Universidade de Coimbra, que faz parte do Sistema Nacional de Saúde. Enfim, cheguei lá, fui atendido super rápido, né? Porque eu já tinha um agendamento, tudo certinho, falei com o médico. E aí o primeiro ponto que me surpreendeu positivamente e que aí deu uma equilibrada, na verdade pendeu muito mais para positivo do que para negativo, comparado a esse primeiro atendimento que eu tive no centro de saúde, é que o médico que me atendeu, ele ficou comigo por 1 hora, fazendo absolutamente tudo, porque era a minha primeira consulta no SNS, né, no Sistema Nacional de Saúde, então ele precisava preencher muita coisa na minha ficha. Então, ele ficou 1 hora, e eu não lembro, assim, uma consulta que eu fui no Brasil ou na Argentina em que um médico ficasse comigo conversando por 1 hora, para preencher dados, para fazer exame de rotina, né, tipo exame físico mesmo, né, anamnese e tudo mais, preencher tudo nos mínimos detalhes, perguntar absolutamente tudo, perguntar se eu tinha a minha carteira de vacinação do Brasil para botar no sistema e tudo mais. Perfeito. Falei sobre o caso da gastroenterite, né, do probleminha gastrointestinal que eu estava atravessando naquele momento. E aí ele falou, ok, vamos primeiro resolver isso e vamos fazer alguns exames aqui para botar tudo no sistema e ver se tu precisa de algum tipo de acompanhamento em outro serviço, né?
E aí ele começou a imprimir folhas e folhas de exames. Alguns deles já eram os de rotina, né? Metabólico, glucemia, perfil lipídico e tudo mais, de perfil hepático, tudo certinho. E aí o que me surpreendeu é que em uma das folhas foi pedido por aquele médico, né? Obviamente eu sei que essa talvez não seja a realidade de todo mundo que vai na sua primeira consulta, mas ele pediu contagem de anticorpos de quase todas as vacinas que eu tinha feito no Brasil na minha infância, para ver se eu tinha imunidade àquelas patologias ainda, como hepatite A, sarampo, enfim. E se caso não, eu tomaria um reforço aqui. Aí foi feito também pedido de exame para tuberculose, porque, obviamente, o Brasil é zona endêmica para tuberculose, entre outros aí, né, os exames já relacionados à minha gastroenterite, que, né, parasitológico e tudo mais. No mesmo momento, ele me perguntou, quando foi a última refeição que tu fez? Falei para ele, né, por conta do meu estado, eu não tinha comido muito naquele dia, tinha feito café da manhã, às 10 da manhã, e não tinha almoçado ainda, porque a minha consulta foi à 1 da tarde. Aí ele falou, fazem 3 horas, então muitos desses exames a gente consegue fazer agora. E aí ele fez tudo, fez umas observações nos exames, chamou a enfermeira no mesmo momento, foi lá, tirou todos os tubinhos, né, que foram vários, uns 15 tubos, enfim. Me entregaram os potezinhos aí para exame de urina e parasitológico. Voltei para casa, beleza, show. Fiz o que eu tinha que fazer, levei as amostras de volta lá pro hospital. E aí o médico, já naquele momento, me entregou um retorno, dizendo, o teu retorno é no dia 20 de junho, porém, saiba que, se os resultados saírem antes, muito provavelmente o hospital te liga e te remarca para antes. E eu fiquei, meu Deus, quando que isso aconteceria no Brasil, né? Assim, eu não estou criticando o SUS está salvando um monte de vida no Brasil, mesmo com o sucateamento e com o que o governo federal está querendo fazer com que o povo acredite que o SUS não funciona, ok? Tô falando de que sim, o SUS tem muitas falências e que o sistema aqui funcionou muito bem para o que eu precisava. Não é nenhuma síndrome de vira-lata aqui não, tá? É só comparando as duas realidades. Eu já precisei do SUS no Brasil e já funcionou também muito bem. Enfim, deu uma semana da minha primeira consulta, eu recebo uma ligação no meu telefone e não era, sim, um sistema de call center, né, do hospital ou a secretária do departamento lá onde eu tinha feito a minha consulta. Não, foi o próprio médico que me ligou, falou, olha, teus exames de sangue deram todos muito bem, tá tudo certinho, tua glucemia tá bacana, teu perfil lipídico tá bacana, hepático tá tudo certinho, tem um sinal de inflamação, mas é por conta da gastroenterite muito provavelmente, tá tudo bonitinho, a tua imunidade tá ótima, então, nesse momento só nos resta esperar pelo parasitológico. E isso foi outra surpresa, porque até eu conversei com os meus pais, né? Porque como eu moro fora do Brasil há um certo tempo, eu não sei se houve algum tipo de modificação, né, no Brasil, como é que funciona, né? Porque, querendo ou não, eu moro na Argentina desde 2011, então eu precisei pouquíssimas vezes de atendimento médico no Brasil, salvo quando eu tive suspeita de coronavírus no ano passado. Mas enfim. Mas eu sei que o sistema público de saúde da minha cidade funciona relativamente bem. Então eu falei com os meus pais, falei, acontece isso no Brasil? Aí a minha mãe falou, riu primeiro, obviamente, e aí ela falou, não, isso não acontece no Brasil. Então, né, por mais que a gente tenha essa pequena diferença, né, de que existe uma coparticipação aqui, isso que eu não falei agora há pouco. Para essa primeira consulta que eu fui, que foi no finzinho de maio, eu paguei R$4,50. R$4,50 foi o preço da consulta. Porque, como eu falei, é coparticipado. O contribuinte paga um valor pequenininho e o resto é coberto pelo sistema, pelo cofre público, entendeu? E aí, quando eu tive que fazer esses outros exames, eu não tive que tirar mais nenhum centavo do bolso. Pelo menos, né? O médico não me cobrou nada, né? A secretaria, o financeiro, nada. Claramente, o Sistema Nacional de Saúde de Portugal, ele é baseado no NHS do Reino Unido, que também foi uma das bases do SUS, e que mostra, justamente por conta dessa situação que eu falei agora há pouco, de eles terem lá buscado, feito a contagem de anticorpos para as patologias da infância, se eu precisava de um reforço, é por entender que é muito melhor tu prevenir do que remediar, por mais que o ditado é extremamente clichê, é muito melhor a gente saber de antemão de que precisa disso ou daquilo do que tratar uma patologia grave. E já na questão de internação, por mais que, como eu falei, eu não fui internado, eu não precisei de urgência, eu não precisei ficar lá em observação, tem uma das garotas que mora aqui comigo, eu vou deixar até o canal do YouTube dela aqui em cima também.
Ela teve uma infecção gástrica na primeira vez que ela veio para Portugal, em 2017, 2018, não lembro agora exatamente o ano, ela estava contando para mim esses dias. E ela teve que ficar uma noite em observação, internada, e tiveram que fazer vários exames, aí ela teve, enfim, tomar vários medicamentos no hospital, e aí ela ficou preocupada sobre o custo que teria isso, né? Porque por mais que é um hospital público, a coparticipação, a gente nunca sabe, na verdade, né? Porque a gente não está acostumado com esse sistema. Então, quando ela saiu da internação, a recepção, não sei exatamente o nome do lugar, mas enfim, onde você assina, né, de que você está saindo do hospital, perguntaram para ela se ela queria fazer o pagamento naquele momento ou se queria que mandasse a conta para casa e depois a pessoa pagava. Aí é uma questão que eu já falei aqui, né, o nível de confiança que o Estado ou que as pessoas têm umas nas outras aqui, porque isso eu já falei em questões comerciais também, né? Mas aí ela falou, quanto é que deu? Porque, né, querendo ou não, ficou uma noite internada em observação, aí mais medicação, e a gente sabe que internação não é barato. E, se eu não me engano, foram 18 euros que ela pagou. Se caso ela estiver assistindo esse vídeo, e ela geralmente assiste meus vídeos, deixa aqui embaixo, Evelyn, quanto é que você pagou realmente naquela época. E, né, querendo ou não, não tem muita variação, porque não existe muita inflação na zona euro. Nesse momento, eu tô esperando o resultado de um último exame, né, que é um exame que demora um pouquinho mais, do parasitológico, porque demora, realmente. Enfim, estou muito melhor nesse momento, fazendo um update aqui da minha situação de saúde. Mas é um dos motivos pelo qual, justamente, nas últimas semanas eu me afastei um pouquinho das redes sociais, porque eu não me sentia bem, eu não tinha motivação nem sequer para sair da cama de tanto espasmo que eu tinha, né, no meu abdômen para tentar eliminar tudo que eu tinha aí me causando mal. Enfim, o vídeo de hoje era para falar um pouquinho sobre isso, sobre essa perspectiva minha com respeito ao sistema de saúde em Portugal. Como eu falei, você é brasileiro, você tem acesso à saúde sem nenhum problema. E como eu falei agora há pouco, né? Se porventura você não chegar em Portugal, não tiver número de utente, que é o número do sistema de saúde, mas tiver já o PB4 e tiver uma urgência, você leva essa declaração junto com você, que eles vão te atender da mesma forma. Mas o meu PB4, a minha declaração, ela venceu. Tente renovar ela o quanto antes, você consegue fazer tudo isso pelo site do gov.br, você emite lá a declaração sem nenhum problema. Porque se caso você não tiver a declaração e não tiver número de utente, você vai pagar uma taxa um pouco mais elevada e que pode ser um pouco mais salgada aí, justamente. E lembrando, esses R$ 4,50 é o valor de uma consulta. Se caso você precisar de especialista, alguns exames que são de maior complexidade, as taxas são um pouco maiores, mas não é um valor absurdo também. E uma última questão, antes que eu me esqueça, porque foi algo que me perguntaram. Existe uma listagem de patologias que elas são acompanhadas gratuitamente, ou seja, que você não paga nem sequer esses R$ 4,50. Ou seja, uma pessoa que mora em Portugal, que vive em Portugal, seja português ou não, e é uma pessoa que tem diabetes. Essa pessoa, ela não faz pagamento do acompanhamento da diabetes. Ou uma pessoa que vive em Portugal e que ela tem uma patologia de imunodeficiência primária ou secundária adquirida, como lúpus, HIV, entre outras patologias. Essa pessoa também não faz pagamento pelo seu atendimento, certo? Eu não sei a listagem completa dessas patologias, mas algumas patologias são priorizadas, justamente pelo que eu falei agora há pouco, que é melhor a gente prevenir e manter a pessoa saudável do que ter que tratar uma situação muito mais grave, pelo custo humano e pelo custo financeiro, também disso, ok? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se caso vocês quiserem algumas informações a mais sobre isso, deixem aqui embaixo nos comentários, se inscrevam para não perder novidades. Se tudo der certo nas próximas semanas, eu volto aí à normalidade aqui no canal, com uns 4 vídeos por semana. Mas por enquanto, acho que 2 já tá bom, né? É isso. Me acompanhe nas redes sociais para saber um pouco mais ao vivo ou mais rotineiramente. E a gente se vê no próximo vídeo durante a semana. Até mais. Tchau!